Olá pessoal, boa noite para todos vocês, sejam todos vocês muito bem-vindos, estão sendo informados do início da nossa live. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Isa, Amira, professor Aurélio Bouré. Bem-vindo, João. Oi, Souza Eri. Ai, que legal. Gostou do vídeo de introdução lá, a aula magna? Porque hoje eu dei uma aula de boas-vindas. Dei uma mensagem, fiz uma mensagem de boas-vindas para os alunos do TJ de São Paulo. O curso está começando hoje. Amanhã é minha aula de Direito Penal, parte geral. Viu? Bom, pessoal, vamos bater um papo aqui hoje sobre novos projetos. Esse é o tema da live de hoje, né? Eu pedi que marcassem essa live para hoje, mais ou menos nesse horário, para que a gente pudesse conversar com calma, com tranquilidade, e para que a gente pudesse refletir nesse começo de semana. A minha é muito cara esse nosso encontro às segundas-feiras, me renova e renova também algumas pessoas, então é bastante válido. Ontem eu escrevi sobre Deus está nos bombeiros, uma resposta muito sábia que um líder religioso deu nos Estados Unidos, a um apresentador de um programa que perguntou a ele onde estava Deus nos atentados de 11 de setembro. E então ele respondeu que Deus estava nos bombeiros, em cada ato solidário, em cada pessoa que era salva, em cada ajuda que era prestada, Deus estava ali. E então eu extraí isso para que a gente possa começar a perceber onde estão as nossas bênçãos, onde está Deus nas nossas vidas, para quem acredita em Deus, onde está a resposta, onde está a vida. Na verdade, é onde está a vida a pergunta, né? Porque se algo passou, esse algo já é morte, já não existe mais, já não acontece. Concorda comigo? Concorda comigo que muitas vezes você está lamentando o que já morreu? Não é? Não é? Ó memória infiel que apresenta o passado de forma distorcida, como se o melhor da vida estivesse lá, a quem me dera voltar para lá, pensamento torto, esperança no passado é esperança morta, e esperar o inesperado é mudança torta, que desvia do caminho projetado o projetista e o faz perder de vista. É total solidão. O solitário faz do papel seu instrumento preferido e da caneta instrumento outrora perdido, que encontra no papel a função de registrar um momento de pesar, mas é apenas um momento. Essa poesia começa, eu faço questão de recitá-la de novo, foi uma poesia que eu escrevi em Caçu não, em Mineiros, quando eu era delegado de polícia em Mineiros. Eu ficava 15 dias em Mineiros e eu dobrava para poder ter um período de folga. Então eu ficava de segunda a segunda na delegacia e durante o expediente e fazia os plantões à noite. Então eu fazia isso para ter um tempo maior para ir para a minha cidade, para ver a minha família. E eu, nessa fase de adaptação, então o que aconteceu foi que eu me recordo de ter voltado numa dessas idas e vindas, quando eu cheguei a Mineiros, era uma segunda-feira e depois do expediente, o Bruno Gaspar, gente, para quem não segue, Prof. Bruno Gaspar, que acaba de entrar, podem seguir, só uma recomendação aqui,
Ele é uma referência em direito eleitoral, professor do CPIURS em direito eleitoral, professor da EMERGE no Rio de Janeiro em direito eleitoral, promotor de justiça da MPRJ, brilhante ele, viu? Depois siga, Prof. Bruno Gaspar, ou então, não sei se ele deixou o BG eleitoral, mas ou se está como o Prof. Bruno Gaspar, mas pode segui-lo, tá bom? Mas então eu estava lá, e eu estava em Mineiros depois de 15 dias, e eu voltava para Mineiros e teria que ficar agora 15 dias seguidos lá. Então, eu estava numa fase de adaptação, bastante novo ainda, né, natural, e eu olhei e disse, e aí eu escrevi, porque eram 6 horas da tarde, eu estava sozinho na delegacia, e teria todo aquele período, agora era plantão, e morando sozinho, num hotel, e teria que trabalhar à noite, outro dia, mais 15 dias assim. Aí eu escrevi essa poesia. E aí agora, com esse contexto, você consegue entender. Dói a minha alma, né? Dói meu pensamento. Eu não me recordo exatamente do início, mas é basicamente isso. Então, o passado apresenta, a memória apresenta o passado de forma distorcida. Dói meu coração, dói a minha alma e o meu espírito abatido. Agora eu lembrei. É assim, eu escrevi da seguinte forma: dói meu coração, dói a minha alma e o meu espírito abatido está. A solidão me tortura aos poucos, como se tivesse gosto em me ver chorar. E a memória apresenta o passado de forma distorcida, como se o melhor da vida estivesse lá. Quem me dera voltar para lá. Pensamento tolo, esperança no passado é esperança morta, e esperar o inesperado é mudança torta, que desvia do caminho projetado o projetista e o faz perder de vista. É total a solidão, e o solitário faz do papel seu melhor amigo, e da caneta instrumento outrora perdido, que encontra no papel a função de registrar um momento de pesar, mas é apenas um momento. Então, foi mais ou menos nesse contexto, aí você consegue entender mais ou menos o contexto de quem está numa cidade longe de casa, eram 400 e poucos quilômetros, uma fase de adaptação tal, que você vai passar também, viu? Pode esperar, quando você tiver aprovado, você vai, por favor, escrever, e faz muito bem em escrever, né? Escrever parece que faz você descarregar aquilo que está dentro de você, então você sente uma paz muito maior. Mas hoje eu gostaria de conversar com você sobre novos projetos. Então, você pode se pegar olhando para o passado de forma distorcida, como se o melhor da vida estivesse lá, mas esse pensamento, diz a poesia, é um pensamento tolo. Então, como você não pode voltar aos anos da faculdade, não pode voltar, você pode ter certeza que Deus não está no passado. Pegando essa máxima, Deus não está no passado. E essa ideia que eu falo aqui é uma ideia, inclusive, de fundamento cristão, porque uma das respostas de Jesus é: Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Deus não está no passado. Deus não está no passado. Às vezes você está, mas se você está no passado, saiba, Deus não está no passado. Essa é a primeira ideia. É hora de você mudar a sua forma de ver. Deus não está no passado e não está na sua faculdade, não está naquele outro relacionamento que você teve, que já acabou. Deus está no presente, você está no presente, a vida está no presente. O ontem morreu. O ontem morreu. Todos os dias, quando você dorme, aquele dia que passou foi sepultado na história. Talvez tenha sido marcante, talvez tenha sido só mais um dia, mas efetivamente ele foi sepultado. Não voltará mais, não faz parte mais da vida. Se não faz parte da vida, faz parte da morte. O dia
aquele dia que passou, acabou. Então você deve pensar que só é a partir de agora que você pode mudar. Mudar seu comportamento, sua forma de ver, mudar tudo, tudo, tudo. E essa mudança de tudo promove uma mudança realmente importante na sua vida. Uma mudança de foco. O seu foco não está mais no passado. Isso significa que você não consegue mais e nem deve mais responsabilizar os seus pais pelo que acontece com você hoje. Nem a sua formação, nem a sua origem, nem a sua pouca condição. E aí eu vou me lembrar de Sartre, que não importa o que o mundo fez com você, importa o que você faz com o que o mundo fez com você. Então, quando você tira os olhos do passado, não digo para você esquecer, porque esquecer o passado é apagar a sua biografia. Eu digo para você não focar no passado, porque não focar no passado permite que você tenha vida, porque no passado não há vida. Então você começa a perceber todas as oportunidades que a vida te traz. Nós temos muitos alunos que vão prestar, inclusive TJ de São Paulo. Eis uma oportunidade que a vida te traz. Muitas pessoas prestaram TJ de Minas Gerais. Muitas não foram aprovadas. Tudo bem, mas se você prestou Minas e não foi aprovado, Minas não existe mais para você. Aquela prova, aquela que passou não existe. Pode existir outra daqui a um ano, mas a prova que passou não existe mais. Não existe mais vida para você naquele concurso. E, portanto, você não deve colocar os seus olhos sobre ele. Você deve aprender com ele, não desapagar sua biografia. Você pode aprender. Dizer, se eu tivesse sido mais disciplinado, se eu tivesse sido mais leve comigo mesmo, se eu não tivesse alterado o gabarito na hora de passar para a folha de respostas, se eu tivesse feito a prova dentro do tempo, se eu tivesse estudado mais eleitoral, mais empresarial, teria tido um resultado diferente. Isso é não apagar a biografia, é você saber o que aconteceu de fato. Mas o seu foco não pode estar lá. O seu foco, por exemplo, deve estar no TJ de São Paulo. Então eu aprendi tantas coisas em Minas que eu vou aplicar em São Paulo. Porque senão não faz sentido. Porque senão a sua vida é um retorno ao que você sempre vive. E realmente você fica paralisado. Já reparou nisso? Já reparou isso? O psiquiatra Flávio Gicovati, saudoso, né? O Flávio Gicovati já morreu há uns 2 anos, mais ou menos. Ele dizia o seguinte: já reparou que alguém diz assim, aquela pessoa tem um dedo podre para relacionamento? Ela tem dedo podre para relacionamento. Ela só se envolve com gente que não presta. Não é que ela tem um dedo podre. Primeiro, é que ela acaba se atraindo por um perfil de pessoa que se enquadra naquele. É aquilo que desperta nela o desejo. Em segundo lugar, é que ela nunca parou para refletir sobre isso. O que acontece comigo? Que eu tomo decisões que me prejudicam. O que acontece? Que o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, isso faço. Essa é a grande pergunta. E essa é a pergunta que demanda alguma resposta e alguma reflexão. Se você prestou ao TJ de Minas Gerais e viu que seu desempenho foi péssimo em eleitoral, se você não estudar eleitoral para o TJ de São Paulo, se em Minas Gerais você percebeu isso, quer dizer que você não aprendeu com Minas Gerais. Essa é a ideia. Há quem não reflita, há quem fique no passado e sempre lamente aqueles 2 pontos que faltaram. E há quem reflita, mas coloque o foco no futuro. Refletir tem que ser seguido de uma ação. Se não tem uma ação, você está paralisado. E o mundo está andando. Se você está parado, você está ficando para trás. Então tem que refletir, tem que agir logo em seguida. Você tem que ter novos projetos. Você tem que ter novos projetos. Seu projeto agora pode ser o TJ de São Paulo, seu projeto pode ser a OAB,
Seu projeto pode ser concurso do Ministério Público da Paraíba, segunda fase, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, segunda fase. Pode ser que você tenha decidido estudar agora, o seu projeto está para daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, para você entrar na briga. Pode ser que o seu projeto seja fazer o MAS 18 Extreme Turma 2, que começou hoje, de forma disciplinadíssima. E se fizer, seu desempenho vai ser transformado. Pode ser que você tenha 1 milhão de projetos, mas você precisa de um novo projeto. Porque Deus está nos novos projetos. Não é verdade? Ele não está no perdão, na segunda chance, na nova oportunidade. E, portanto, você precisa sempre de um novo projeto. Já conversou com gente estagnada, profissionalmente, estagnada espiritualmente, estagnada pessoalmente, estagnada. Essas pessoas são entediantes e elas estão em todas as áreas e em todas as posições. Não se iluda. Você pode encontrar um juiz estagnado. Já conversou com um juiz, por exemplo, 50 anos, que está há 20 anos parado, sem estudar, que nunca mais fez um curso? Essa pessoa que não tem um projeto dentro do tribunal, que não se engaja com nada, é uma pessoa entediante. Parece que falta vida. Parece que falta vida. Então, eu quero convidá-lo nessa segunda-feira a ter novos projetos. Eu quero convidá-lo a ter novas ideias. Eu quero convidá-lo a focar nos seus novos projetos que você já tem. E isso tem que mudar a sua vida. Tem que mudar a sua perspectiva. Tem que te fazer uma pessoa mais feliz, mais viva. Porque o seu foco não está no passado. O seu foco não está na morte. O seu foco está na vida. Você é vida. Então veja você que é sempre uma questão de procurar onde está Deus naquela situação. Então está nos novos projetos. Está nessa live que você pode terminar e tomar uma atitude. Uma atitude para essa semana. Eu não estou falando para você mudar de vida. Eu estou falando para você mudar a sua vida nesta semana. Semana que vem faremos outra live. Se a outra live for suficiente para mudar a sua vida durante mais uma semana, nós teremos 2 semanas de grandes repercussões. E se fizermos isso por mais uma semana, então depois teremos 3. Se fizermos isso durante 1 ano, então teremos 1 ano. Mas o importante é que ela seja assim por 1 semana. E então se você tiver esse momento toda semana, um momento como esse, a sua vida muda. Porque você parou sempre o tempo. 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos. Isso deu um start que você precisava. Concorda comigo? Então eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Novos projetos. Os nossos olhos têm que estar sobre os novos projetos. Sem perder a alegria, a leveza, a disciplina do cotidiano, mas sobre novos projetos. Quando você quer alguma coisa muito e você não vai atrás daquilo que você quer, você carrega um desejo reprimido em você de muito difícil superação. Porque assim, eu digo que você não deve restringir os seus projetos, os seus sonhos. Então, por exemplo, você quer ser juiz. Ótimo. Não precisa dizer, eu quero ser juiz no TJ de São Paulo. Eu quero ser juiz. Pode ser no TJ de São Paulo, pode ser no TJ da FT, pode ser no TJ do Paraná, pode ser no TJ de Santa Catarina, pode ser no TJ de Pernambuco, pode ser no TJ de Goiás. Eu quero ser juiz, por exemplo. Então você tem que ir atrás disso. Sabe por quê? Porque em algum momento da vida, quem desiste se arrepende. 2 coisas que eu percebi. Quem desiste se arrepende e quem para de crescer se arrepende. São 2 máximas. Quem desiste se arrepende e quem para de crescer se arrepende. Quando você encontra
aquilo que você queria e não teve coragem de persistir, de lutar por, de insistir. Você percebe todo aquele amor reprimido, todo aquele desejo camuflado, ele se manifestar em você. E você vive uma crise, que é a crise da decepção consigo mesmo. Tipo, eu poderia ter feito e não fiz. E aí, certa feita, eu escrevi assim: desejei-te com pureza sobre-humana, pureza tola, ingênua, que se engana, mas desejei-te tanto que se inflama meu coração em pensar que ainda te ama. Desejei ser só teu, um ser fiel, desejei desejar-te até o céu, mas desejar é querer o não poder, e não poder torna maior o meu querer. Se você desistir hoje e daqui a 10 anos você se encontrar com o objeto do seu desejo, quando você cruzar com um amigo que não desistiu e que se tornou juiz ou promotor ou procurador, aquele amigo vai ser o reflexo daquilo que você poderia ter sido. Então você vai dizer: não poder torna maior o meu querer. Porque você vai dizer: gente, eu poderia ter sido isso e eu não sou, e isso vai aumentar o seu desejo. Então eu gostaria de dizer para você que você deve respeitar esse seu desejo, respeitar esse seu projeto. Porque eu acho um desrespeito você não acreditar em você mesmo, sabia? Um desrespeito você não investir em você mesmo. Eu acho um desrespeito você não considerar a sua vontade, o seu sonho. Então vamos ter novos projetos. E vamos respeitar os nossos novos projetos. Pode ser? É um combinado nosso? É um pacto nosso? Fechado? Então tá bom. Pessoal, é essa a mensagem de hoje. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. E a gente se encontra. Um grande abraço. Tchau, tchau.